Paz sempre a igreja. Queridos, convido-os a abrir suas Bíblias, carta aos Gálatas. Capítulo 5. Verso 22. Está escrito assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Verso 23. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quero dizer que é uma grande alegria estar aqui, na igreja. Uma grande honra, agradeço aos pastores. Agradeço a querida irmã que entrou em contato, falou com meu esposo. Deus abençoe em Cristo. Sou da Assembleia de Deus Matriz em Cordovil. Pastor Jerônimo, é uma grande alegria estar aqui. Sei que o Senhor sempre fala neste lugar. Irá continuar falando daqui para frente. Não tenho pretensão de gastar todo o assunto. Orei ao Senhor e o Senhor me trouxe a esta palavra. Amém? Não vou demorar. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E geralmente falado. Mas em relação às outras duas pessoas, obrigada, geralmente é o menos falado. Ou, quando falamos sobre ele, tratamos muito sobre a questão muito relacionada a carisma, dons. Até mesmo a questão do poder está muito ligada a essa questão no geral. Por vezes confundimos até mesmo a questão de dom com frutos e qual a obra que o Espírito Santo de fato estabelece e faz. Sabemos que em natureza Deus é um, em essência ele é um, em pessoas três. Então, a isso nós damos o nome de Trindade. Acredite, teologicamente, esse assunto é um assunto muito discutido, profundo, ainda muito debatido, assim como a questão da união hipotática de Jesus, que é a união de duas naturezas, 100% homem, 100% Deus. Ainda há muito assunto teológico. Somente nessas duas questões, só nessas, assunto para mais método. Mas conseguimos compreender, desde o Antigo Testamento, qual a função de cada pessoa, sendo em essência Deus. Isso não está apenas no Novo, também está no Antigo Testamento, muito bem colocado. Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo. Temos engenheiro, arquiteto, mestre de obras ou superintendente no plano salvífico, redentor, assim como também na criação. Pai fala ao verbo e o Espírito executa. 3 em 1, que é 3. Então temos aquele que faz o plano, temos aquele que coloca o plano em execução e temos aquele que estabelece como esse plano será até a sua consumação. Pai, Filho e Espírito Santo. Onde se começa? Na própria criação. Há alguns termos no hebraico para tratar sobre isso, não vim falar, e há um termo muito conhecido no grego para se relacionar a essa questão do espírito, no grego pneuma, que está também ligado à questão de respiração, respirar também, e há no hebraico rua, neshama,
às vezes nefesh. Esse ruach é um dos mais conhecidos, traz a ideia de vento, movimento, sopro. Mas também temos neshama, que é fôlego, respiração, mas também vem nefesh, que traz a ideia de garganta ou respirar. Há, na criação do universo, as três pessoas, logo nos primeiros versos de Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus, o Espírito se movia e disse Deus, haja luz. Temos o Pai, o Espírito e o Filho, como o verbo falado e como a luz, que é antes de qualquer luz criada. Não é física quântica. Vai muito além de ciência cristã. É a luz que o próprio Cristo disse que era. Ele é a luz dos homens, a luz do mundo. É Cristo. Mas perceba que o Espírito está se movendo sobre a face das águas. A função do Espírito é essa, é colocar em movimento para fazer acontecer tudo aquilo que o Pai determina e tudo aquilo que o Filho executa. Isso é trindade em submissão. Mesma natureza, aleluia, mesma essência, pessoas diferentes, funções diferentes. Entende submissão? Um dia a gente conversa sobre isso. Então, o Senhor Deus cria o homem e sopra. Neshamahai, fôlego de vida. Uma partícula de Deus dentro do ser humano. O fôlego de Deus dentro do ser humano. Animal também é criado do pó. Mas o que diferencia animal de ser humano, justamente essa partícula que dá, na visão hebraica ou judaica, sedaká, dignidade. Ora, quando Moisés escreve o Pentateuco, ele está escrevendo em um mundo antigo em que havia outras literaturas para tentar descrever sobre a criação de tudo que existe. Isso não é de agora. Sumérios escreveram, na Mesopotâmia havia outros escritos, os caldeus, cada povo tinha a sua ideia de criação, mas uma coisa era real. Principalmente no Egito, na sua literatura, havia a ideia de que existiam deuses, semideuses, nobreza e o resto. Todos aqueles que não eram deuses, semideuses, nobreza, eram tratados como animais. Quando Moisés apresenta o Pentateuco, ele apresenta justamente o que a ciência hoje vem também dizendo o oposto. Mas a mesma coisa que os outros povos diziam naquela época, nós somos animais racionais. Não, não tem nenhum animal aqui. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Não tem animal. Muito pelo contrário. Então, quando o Pentateuco ele é apresentado, escrito, o grande diferencial que choca é que quando Deus sopra o seu fôlego, todo ser humano tem sedaká, dignidade. Não importa cargo, não importa dinheiro, não importa cor, não importa idade, não importa estrutura, não importa defeito, não importa classe social, classificação etária. Todos somos imagem e semelhança de Deus com dignidade. Então, o ser humano se torna essa representação divina. Só que o pecado entra, os irmãos sabem. Ao pecado entrar, nós vamos andando rapidinho, nós percebemos que uma das consequências desferidas por Deus, mas ainda assim com graça,
Foi só o fato de Deus dar a oportunidade do homem falar após desobedecer e não destruir o homem ou abandoná-lo, mas Deus desce na viração do dia. Depois do homem comer do fruto e desobedecer. Dá tempo de fazer avental, dá tempo de se esconder. E Deus simplesmente, tranquilo, desce na viração, que é a hora normal de encontrar, conversa com o homem, dá a oportunidade do homem. O nome disso é graça. A graça em plenitude está em Cristo, mas a graça já vem como ondas desde o início. Graça é Deus falando com o ser humano. É Deus conversando com o ser humano. Isso é graça. Ele não precisa de absolutamente nada disso. Então, Deus diz, tanto para a mulher quanto para a serpente, que seriam duas sementes. A semente da serpente e a semente da mulher. A semente da serpente feriria o calcanhar da semente da mulher. Mas a semente da mulher esmagaria a cabeça da semente da serpente. Então, percebemos que agora duas sementes no mundo. Quando Eva tem Caim, ela imagina que agora este seria aquele que viria para resolver os problemas. Talvez a ideia dela é que a solução fosse ser rápida, logo imediata. Tanto que ela coloca o nome do primeiro filho de Caim, o nome do segundo de Abel, Rabel, que é traduzido no livro de Eclesiastes como vaidade, vapor, fugaz, passageiro. Ela imagina, pelo nome a gente percebe, que um é a semente de Deus, outra é a semente da serpente, mas estava ao contrário. Caim revela-se a semente dessa serpente, essa semente que mata o irmão, que destrói por inveja, que mata por ciúme, porque a semente da mulher, ou a semente de Deus, vem colocando luz contra as mais obras da semente da serpente. Então, desde o início, Jesus Cristo fala isso, tanto a serpente, o diabo e a sua semente é mentirosa e sempre homicida. A ideia é matar. Só que Caim mata Abel. Porém, aos 130 anos, Adão gera 7. Inicia-se uma nova semente. Porque não há nada que Satanás possa fazer que consiga destruir os planos soberanos divinos. O quê? Uma semente. Toda a semente é protegida por um fruto. O fruto está ali para proteger a semente. Enquanto o fruto não amadurece, a semente não pode ser exposta. Um fruto serve para proteger uma semente, até um tempo em que essa semente possa multiplicar-se. É para isso, basicamente, que serve. Na roça, principalmente, você come um fruto, uma fruta, né? Como é tratado vulgarmente, e com a semente a gente enterra. O que acontece com essa semente? Entra. E o que acontece com ela? Multiplica. E é interessante que já no Éden, Deus já havia dito isso. As sementes, árvores de sementes para vocês comerem. A ideia é árvore segundo a sua espécie. Perceba? Há árvores e árvores. E toda árvore sempre produzirá fruto segundo a sua espécie. Nunca haverá mangueira produzindo limões. E nunca haverá abacateiro produzindo laranja. É sempre semente de cada espécie, produzindo seu fruto segundo a sua espécie. A partir daí, Deus levanta um povo para ser a semente. E essa semente
desta semente viria aquele prometido. É chamada no Antigo Testamento de videira. Quem é? O povo de Israel. O povo de Israel deveria frutificar. E como frutificar? Revelar a todas as outras nações quem era o Deus verdadeiro. E quem era esse Deus verdadeiro? O Deus que criou todas as coisas. O mundo era politeísta. E o politeísmo está baseado na adoração de tudo que é criado. Cada criatura e cada criação é um tipo de Deus. Deus, pelo Espírito Santo, agora cria, levanta, germina uma nova semente que frutificará. E dessa semente, todos os outros povos deveriam comer de seu fruto. Para que um fruto? Para que outros possam comer, ter saúde e sentir alegria. Uma vida sem fruto, imagina, é uma vida sem graça. O fruto em si já produz uma alegria só de você olhar. Bem maduro, bonito, docinho. Mas com o passar do tempo, esta videira produz uvas amargas, uvas ruins, porque não consegue compreender o seu papel e o seu propósito, que era frutificar pelo Espírito a santidade divina no meio de tanta imoralidade. Nunca conseguiram desfrutar de intimidade. O Espírito Santo pairava, agia, movimentava-se, mas não debalde. Pingo sobre reis, pingo sobre juízes, pingo sobre profetas. O Espírito Santo pingava, gotejava. Mas na obra da criação e na obra da redenção vinha através de um povo, ecoando para aquele que seria a grande manifestação. E é incrível que profetas se levantam, homens se levantam, reis se levantam e o Espírito em movimento pela história de Israel. Mas não conseguiram chegar ao ponto máximo, a dignidade de conseguir maturidade. Multiplicar-se não apenas em número, mas em qualidade. Com o tempo, Deus precisou castigar esse povo, porque Deus é fiel à sua palavra. O próprio povo começou a atrapalhar esse plano divino, o plano daquele que viria, semente da mulher. Perceba que, pela história, as nações começaram a subjugar o verdadeiro fruto e a verdadeira semente, a semente da mulher. Tentando subjugar essa semente, tentando matar, porque o povo começou a se vender, se parecer com outros povos. Deus precisava manter essa semente intacta, porque a sua palavra precisava se cumprir. Se cumpre. Acontece em uma vila chamada Nazaré. Depois de opressões, depois de guerras, depois de conflitos, depois de castigos, o vento sopra. Quando o vento soprou, um ventre vazio. Um ventre vazio, o anjo aparece. E quando o anjo aparece, ele diz, agraciada é. Você ficará grávida. Você terá um menino. E ele será santo, filho do Altíssimo. Um dia a gente conversa sobre isso, Maria pergunta, questiona, como? E então o anjo explica, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Percebam, não há semente adâmica, não há semente do primeiro Adão. A semente do primeiro Adão, ela é figuradamente para tratar a partir de Sete sobre a semente da mulher. Perceba, é pela mulher que
começa a entrada do pecado, mas é pela mulher que a restauração vem. É pela mulher que a vergonha entra, mas a promessa é feita para a mulher. Se é pela mulher que o pecado entra, é pela mulher que agora a salvação virá. Isso é incrível. Deus é Deus de novos começos. Deus é Deus de restauração. E é tão bonito que agora uma semente será colocada num ventre vazio. Ora, qual é a participação de Maria? Um ventre vazio. Onde há a participação de José apenas para guardar essa semente. Não há semente de José. José será o protetor da semente. E a mulher entra com um ventre vazio. Pois não pode haver participação de semente manchada pelo pecado. Quem é essa semente? A semente do Espírito. Jesus. Essa é a semente do Espírito. A semente do Espírito Santo é Jesus Cristo, colocada no ventre da mulher. Ora, a participação de Maria? Só com o ventre vazio. Isso aqui é assunto para mais de metro. Senhor, estou vazia. É perfeito. Jesus, não tenho nada. É ótimo. Ai, Senhor, não tenho nada em mim. Ótimo. Chegou no ponto certo. Porque enquanto barrigas estão cheias, não há como o Espírito entrar. Onde há ventre vazio, o Espírito enche. Maria foi a única mulher que teve um rei na barriga e não foi metida. Mas há muitas pessoas que parecem que carregam um rei na barriga. E enquanto carregarmos um rei na barriga, que é o nosso orgulho, o Espírito não pode colocar a sua semente, que é Jesus Cristo. Esta semente da mulher prometida a Eva agora vem. E ele vem, nasce, cresce, prega, opera sinais, maravilhas, salva, se compadece. Seu ministério é todo pautado em pregar e operar sinais, em ensinar e fazer sinais, em ensinar, pregar, salvar. Toda a sua vida a partir dos 30. Ele cumpre, porque ele é um homem judeu. Todo o passo da lei, cumpre a lei, vive a lei. É o único que consegue cumpri-la em toda a sua essência, sem pecado. É morto. Sexta-feira da paixão. Matam a semente do Espírito Santo. Pensam que estão fazendo o que querem, mas o próprio bom pastor diz, eu dou. Quem dá sou eu. Ninguém pode tirar a minha vida. Eu mesmo a dou. Por quem? Pelos meus. Pelas minhas ovelhas. Pela minha semente. Isso é fantástico. Sábado do silêncio. Nada acontece. Silêncio total. Expliquei ao meu filho ontem. Hoje é sábado. É o sábado da quietude. É o Shabat. É o momento que as pessoas pensam, não, o inferno não. O inferno não comemora a morte de Jesus, ok? Pelo contrário, o diabo tentou impedir que ele morresse. Porque ele sabia muito bem que a morte de Jesus era a salvação. O primeiro passo. Porque um salvador morto não salva ninguém. Terceiro dia, domingo de manhã, eles aqui. Ressuscita. Porque ninguém pode matar a semente da mulher. Ninguém pode matar a semente do Espírito. O Espírito se movimenta dentro do sepulcro. Se movimenta até que esta semente ressuscite. Leonardo Gonçalves canta muito bonito, né? Sobre esse domingo de manhã, nem me atrevo. Nunca, jamais. Mas se você quiser ouvir quando chegar em casa, você deve conhecer. Hoje é domingo de manhã. Jesus Cristo ressuscitou. E ao ressuscitar, ele avisa aos seus discípulos e apóstolos, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Que interessante. Agora não é rua, agora é pneuma.
mas o vento é o mesmo. Um som como de um vento veemente. Capítulo 2 de Atos. O Espírito vem soprando. E agora não é mais gotejado. Um balde é derramado. O balde é derramado e não volta mais. Se espalha. E ao se espalhar de 120 para 3, de 3 para 5, e agora ninguém segura, porque agora está saindo de Jerusalém, está passando para a Judéia Estado, está chegando em Samaria outro, e agora confins da terra, Atos dos Apóstolos, Roma. Quem segura? Ninguém segura. Na verdade, Atos dos Apóstolos é um título dado pela editora, porque na verdade, segundo teólogos, o nome deveria ser Atos do Espírito. Interessante que ele começa a soprar. E como Jesus explicou a Nicodemos, você ouve o som, né? Mas você não sabe nem de onde ele vem e nem para onde vai. Ou seja, ninguém controla onde esse espírito sopra. Sopra no tráfico, sopra na Umbanda, sopra na esquina, sopra no prostíbulo, sopra dentro de famílias complicadas, sopra dentro e fora da igreja, sopra lá dentro do Palácio do Planalto, sopra lá dentro da macumbaria, do espiritismo, vai soprando. E quem é que pensa controlar a vontade e o poder do Espírito? Interessante que ele sopra dentro de um coração do maior perseguidor e assassino da igreja, um serial killer, um assassino em série, Saulo de Tarso. Ele sopra. E ao soprar, Jesus aparece. E quando Jesus aparece, o homem que era tão metido cai com a cara no chão. E ao cair com a cara no chão, cega. Porque aquele que pensava ver agora precisa ficar cego para poder aprender a ver direito. E é interessante que fica cego 3 dias. Você já se sentiu assim? O que eu faço? Onde eu vou? Não sei o que fazer. Ótimo. Primeiro, às vezes, Deus precisa nos deixar sem saída para nos ensinar a enxergar novamente corretamente. Isso é o poder do Espírito que vem entrando, soprando. Os pastores de Jerusalém ficam perturbados. Como assim? Está chegando aonde? Está entrando entre gentios? Não pode? Pode. Pode. Pode, porque o evangelho não está preso à raça. O evangelho não está preso à geração que se acha melhor. O evangelho agora vai ser a todas as nações. A semente começa a se espalhar. Mas ainda tem semente da serpente lutando contra. Tem imperadores, tem governadores, tem aqueles que são chamados donos da religião, tentando oprimir. Mas a igreja nunca cresceu sob prosperidade. Na verdade, sempre se multiplicou sob pressão e perseguição. Perseguição nunca matou a igreja. Sempre revelou quem é semente de verdade e quem é semente de mentira, peneira. O Espírito Santo vem soprando e vem levantando. Sopra em Cornélio. Sopra no eunuco, no caminho. Filipe, sai de Samaria. Estamos falando não do apóstolo, mas do diácono, do evangelista. Vai lá. Ah, mas eu vou deixar um povo para pegar um. Sim, porque nem sempre é a rede. Às vezes é apenas um anzol. Sai. No caminho. Aquele homem está lendo Isaías, mas não entende. E o Espírito diz, chega perto da carruagem. Mas a carruagem não está parada. A carruagem está em movimento. Rapaz, eu só vi um homem no Antigo Testamento fazer uma proeza dessa, Elias. Acabe! Aparelha teus carros, vai chover. Acabe começa a descer com os carros, daqui a pouco vem Elias, correndo. Passa os carros, cavalos de Acabe. E chega primeiro no poder do Espírito Santo. Agora Filipe chega pertinho da carruagem e começa a correr. Está entendendo o que está lendo? Não? Quer que eu te explique? Quero, entra aí. O poder do Espírito fortalece os nossos corpos para a obra do ministério. Isso é fantástico. Não vou falar sobre Atos. Estou chegando em Gálatas. É esse poder do Espírito que habilita a falar. É esse poder do Espírito que nos faz lembrar. É esse poder do Espírito Santo que capacita a igreja pelos séculos dos séculos.
Esse poder do Espírito distribui dons, carismata, ou carisma, ou carismata, ou charisma. E o que é isso? Presente. Para quê? Para que o revestimento de poder? Por que a igreja recebe o Espírito? Porque o Espírito tem que descer. Jesus diz, vocês precisam de poder. Ousadia. Coragem. Para falar. Para serem testemunhas ou mártires. Dispostos a morrer pela pregação do Evangelho. Este Espírito aquece o coração. É esse Espírito que estava nos profetas, que estava em Jeremias. E esse diz, não profetizo mais. Chega. É só dor de cabeça. Povinho ruim. Quero mais não. Não falo mais no teu nome. Mas ele diz, um fogo ardia dentro do meu coração. E eu queria parar de falar, mas eu não conseguia calar. Isso é o Espírito. O Espírito Santo é aquela força que nos impulsiona a continuar quando a gente não consegue mais. E a gente olha e diz, como eu cheguei até aqui? O Espírito Santo. Ele distribui dons à igreja para o aperfeiçoamento. Isso é fantástico, eu não vou falar sobre isso hoje. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, 13, 14. Para que o aperfeiçoamento? Porque somos imperfeitos. Amém? Não tem ninguém aqui bonitinho. Não é nada disso. E se você não for tocado pelo Espírito, nem orar tu ora. Você não surpreende a Deus quando ora muito. E nem o entristece quando ora pouco. Ele sabe muito bem que é o Espírito que entra. E detalhe, nem isso a gente consegue fazer direito. Porque ele geme e intercede com pranto inexprimível. Ele é o grande superintendente, o mestre de obras. É interessante que ele escolhe cada obreiro esquisito, complicado. Pega lá, vem cá. Há uns obreiros que se acham melhores, religiosos, e querem dar pitaco em quem o Espírito Santo coloca na obra. Não dá, não. Fica quietinho. O Espírito Santo vem trazendo gente esquisita, difícil, complicado, personalidade ruim, temperamento difícil. Vai colocando dentro da obra e vai trabalhando. Como ele vai trabalhando? Pelos dons. Então, dom é presente, graça, dádiva. Eu recebo um dom, não para mim, mas para você. Se eu me autopromovo com o dom que o Espírito me dá, entendi errado. O dom é para o nosso aperfeiçoamento. Por quê? Paulo explica. Quando vier o que é perfeito. Enquanto o que é perfeito não vem, o imperfeito precisa do dom para aperfeiçoamento. É como uma obra. Um edifício está sendo levantado. Andaimes. Enquanto o edifício não fica pronto, andaimes. Quando o edifício ficar pronto, andaimes saem. Mas enquanto o edifício não fica pronto, procurem os melhores dons. Não para se autopromover, mas para edificação e aperfeiçoamento. Isso é dom. Só que não é só isso. Ele não para só nisso. Ele continua a obra. E como essa obra acontece? Fruto. Intimidade. A gente sabe pelo fruto quem é íntimo. Simples. Não precisa dar rodeio. E não, isso não é fruto. E nem é dom. Pode ser a alegria do espírito. Pode ser alguém que é mais saidinho. Porque melancólicos dificilmente fazem isso. Introvertidos dificilmente fazem isso. Então nunca julgue alguém como frio porque alguém pode estar fazendo isso e ser mais frio do frio. Porque quente não é movimento de corpo. Quente é ouvir a palavra e colocar-se na linha da pregação. Frio é você vir para a igreja todo dia, ouvir a mesma coisa e continuar pecando do mesmo jeito. O Espírito se movimenta. E como ele se movimenta?
ele se movimenta, gerando frutos. Dons, fico conhecida diante dos homens. Fruto, sou conhecida diante de Deus. Dons, nem sempre eu estou habilitada a me multiplicar. Fruto, sim. Lembra que eu falei no início? Já vou fechar? O que eu falei no início? O fruto revela maturidade. Quando alguém está maduro, ele é capaz de passar semente para frente. Alguém imaturo não pode se multiplicar. Vai multiplicar coisa ruim? Não pode. O fruto guarda a semente. Quando o fruto está maduro, alguém come o fruto e joga a semente. Intimidade é isso. É alguém poder usufruir do meu fruto e, a partir disso, ser meu discípulo. Como assim, Esther? Segura a cadeira, fica calmo. Mas foi Paulo que disse, não estou habilitada a falar. Não, não é isso não. Sei de meus imitadores. Foi Paulo, não. Ide. Fazer discípulo. O que é fazer discípulo? Multiplicar o que você é. Tá podendo? Tá podendo ter gente à tua imagem? Isso é fazer discípulo. É alguém que te copie. É alguém que te imite. Os nossos filhos, às vezes, pegam coisa da gente que é feio pra caramba. Fiquem calmos, tá? Eu ainda nem cheguei na parte pior. Quem não frutifica pelo Espírito é imaturo. E o que é frutificar? Rapaz, bota o cinto de segurança, é teu fruto inteiro. Você leu. O fruto do Espírito. Não são frutos. O fruto é um só. Mas tem um monte de virtude aí. Então, imagine o fruto como uma tangerina. Com vários gominhos. Imagine o fruto como uma uva. Com várias uvinhas. Esse é o fruto. O fruto como um prisma. Já viu um prisma? Essa minha blusa? Na luz ela faz várias luzinhas. Isso é o fruto. O fruto é um. Mas ele se revela em várias nuances. Quem é íntimo reproduz a imagem da semente do Espírito. Que é quem? Jesus. A semente da serpente sempre resplandecerá o seu pai, o diabo, a serpente. Jesus diz isso aos judeus religiosos. Vocês são filhos do diabo. Vocês não são filhos de Deus. Vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque vocês querem me matar. Ou seja, o caráter de vocês revela de quem vocês são parte. E de quem vocês são semente. Mas quem é então a semente do Espírito espalhada pelo mundo? Todos aqueles que se parecem com Jesus. Ser íntimo é tu ser a cara de quem você é discípulo. Quanto mais parecido com Jesus, mais íntimo você é. O que é santificação? Estudo psicologia. É maneiro. Eu quero me tornar alguém melhor. Não, isso é psicologia. Você não está aqui para ser alguém melhor. A santificação é um processo pelo qual o Espírito Santo nos faz parecido com Cristo. Há um propósito para todo aquele que é semente da mulher, que é semente de Jesus. Qual é o propósito? Ser igual a Jesus. Se no primeiro Adão nós caímos, no segundo Adão nós revivemos. Se no primeiro Adão nós morremos, no segundo Adão, domingo de manhã, domingo de ressurreição. Da morte para a vida. Quando Cristo ressuscita, a igreja ressuscita. Mas ressuscita para quê? Para ser igual a Ele. E o que o Espírito faz? Nos faz igual a Ele. Aquele que começou a obra, não através de mim, em mim. Tem umas paradas aí que eu ouço que dói o ouvido. Não. Essa palavra de Paulo aos Filipenses não é obra de papel. Não é plano pessoal. É obra em mim. Certa vez alguém disse para mim uma revelação. Esther, Deus tem uma grande obra na nossa vida. Eu falei, eu sei.
Porque para um grande pecador, uma grande obra é necessária. Que obra é essa? Porque, irmãos, envolve inúmeras coisas ser íntimo e ser parecido com Cristo. Natureza caída, mundo caído, semente da serpente ao nosso redor, hábitos pecaminosos, temperamento complicado, personalidade difícil e caráter errado e deturpado. Sentiu a obra do Espírito como é difícil? Conseguiu supor o trabalho dele? E por vezes ele está falando, mas a gente não ouve. Ouvido tampado, olho tampado. Porque todos os nossos sentidos foram atingidos pelo pecado. Então não é que ele não esteja falando, somos nós que não estamos dando crédito. Só que o que prova que alguém é semente e que é íntimo do Espírito é o fruto, porque revela a obra que Deus está fazendo. O fruto revela a obra que Deus está fazendo. Onde não há fruto, não há obra divina, semente da serpente. Onde há fruto, há obra divina, semente da mulher. Fiquem calmos. Esther, mas a minha uva só tem aí uma uvinha aí. O cachinho está todo desdentado. Faz parte. Primeiro ele vai colocar o fruto. Qual é o fruto? Amor. O fruto é o amor. Ok? O fruto do Espírito? Amor. Quem não ama, não conhece a Deus. Quem ama, passou da morte para a vida. É impossível dizer que ama a Deus e odiar as pessoas. Como eu posso dizer que ama a Deus se eu odeio a quem eu vejo? Amo a Deus, nunca vi, mas odeio alguém que estou vendo. Amor. E esse amor? Esse amor se revela em virtudes. Perceba que o primeiro que o Espírito Santo transparece é amor. Meu pai uma vez me contou que assim que se converteu, foi pedir perdão para pessoas que ele não falava. Entendeu? Tinha uma briga na roça. Meu pai tá ali. Se converteu, o Espírito fala o nome. Fulano. Porque ele trabalha como um sensor. Sempre trabalha como um sensor. Já viu aquelas luzes que ligam automáticas? Onde você pisa a luz. Pisou. Isso é o Espírito. Você não anda mais em trevas. Você nasce de novo. Recebe a vida pelo Espírito. Quando você pisar, ele começa a clarear. Vai lá, resolve lá. Vai ali, resolve cá. Vai lá, não deixa lá. Fulana, tu virou o bico. Ciclana, virou o nariz. A outra, mandou para tudo que é lugar. O outro, você está fingindo que não está vendo. O outro, você não está agindo com justiça. O outro, você passou por cima. O outro, você não pediu perdão. Porque não é só perdoar. Tem um monte de gente que tem que aprender a colocar óleo de peroba na cara e ir pedir perdão. Tem que colocar. Passa o olhinho de peroba e vai lá. Porque às vezes a gente ensina, tem que perdoar. Mas e o pedir perdão, onde fica? Por vezes eu posso pecar propositadamente, porque eu sei que você é obrigado a me perdoar. Então o Espírito Santo, antes de oferecer a sua oferta, se você lembrar que alguém tem algo contra você, deixa a oferta. Vai lá e traz junto com a oferta a pessoa que você odeia. Bem-vindo à intimidade. Quando vocês colocam esse tema, eu fico preocupada. Esse é o meu jeito de pregar. O amor fecha com domínio próprio. Porque quem não ama tem demônio próprio. Quem não ama não sabe amar. Quem não tem o fruto não ama a si mesmo direito, não ama o outro, porque não ama a Deus. O amor a Deus reorganiza os amores. Coloca os amores em seus lugares exatos. Isso é assunto para mais de neto, eu falo isso quando eu falo lá de Gênesis 1 e 2. Mas é incrível que quando o Espírito organiza esse amor e a gente ama a Deus, a gente começa a enxergar que ou está se amando muito e se achando muito, porque tem gente que a gente não pode brincar de pique-esconde. Se acha. Brinca como? Como você brinca?
Não dá para brincar. E é interessantíssimo como este amor vai se revelando em suas nuances. Primeiro, coloque-se no seu lugar. Domínio próprio. O amor educa as nossas falas, educa os nossos hábitos, educa o nosso comportamento. Eu deixei de ser branca para ser franca, volta a ser branca de novo, porque ser franca não é ser sem educação. Nem todo mundo é obrigado a ouvir o que a gente tem a dizer. O amor recupera pessoas, ganha pessoas. Quem é íntimo de Deus, ouve o Espírito antes de falar. Vou terminar. Alegria é o amor em regozijo. Paz é o amor descansando. Paciência é o amor se esticando ao máximo, como um pavio longo. Sabe aquelas horas que dá vontade de você chutar o balde? O amor é longânimo. O que é paciência, longanimidade? Está ligado ao respirar fundo. Me dá calma, Senhor, senão eu mato. Isso é paciência. Amabilidade, bondade, é o amor sendo bom com quem não merece. Rapaz. Fidelidade, o amor cumprindo a sua palavra. Você disse, não disse? Então vai até o final. Mansidão, o amor suportando as ofensas. Só aguenta ofensa quem é manso. Esses dias eu estava ofendida. E Deus me disse, abaixa a bola. Como assim, Senhor? Não posso suportar uma ofensa dessa. A nossa sociedade é a sociedade terapêutica. Onde tudo que me faz mal, eu preciso sair de perto. Pessoas tóxicas. Você já pensou que você pode ser tóxico? Fica calma, tá? Um monte de narcisista e falsos psicólogos querendo laudar sem ter condição de dar laudo para ninguém. Todo mundo é narcisista. Tem um monte de joio achando que é trigo. E tem um monte de narcisista falando que o outro é narcisista. Não é? De psicólogo louco, todo mundo tem um pouco hoje em dia. Não é mais de médico. Isso é muito sério. Para você suportar a ofensa, tem que ser manso. E o que é ser manso? Fica calmo comigo, não tenho nada a ver com isso, isso é Bíblia. O que é ser manso? Abrir mão do seu direito de estar certo. Vocês colocam um tema difícil, cara. Sabe aquela hora que você tem razão? Você tem razão. E vem um ímpeto enorme para você falar a verdade na cara. E o Espírito Santo começa. Pi. Lembre-se, você é semente. Mas você é semente do Espírito. Parecendo-se com Cristo. Como assim? Diante de Pilatos. Não vai falar nada não? Jesus. Tu não vai abrir a sua boca? Eu estou aqui para te matar. Eu tenho poder. Jesus diz, nenhum poder teria. Se do alto não fosse te dado. Que Jesus está dizendo, abaixa a bola. Tu não está me matando, sou eu que estou me entregando. Deu para entender o que é mansidão? É você não espantar a mosca de quem está se achando, é deixar ela pensar que está mandando, mas é você que está deixando. Vitorioso não é aquele que diz a última palavra. Vitorioso é aquele que ouve o Espírito Santo. Sai de perto, baixa a bola, deixa pensar que é, porque quem é não prova nada para ninguém. Quem fica muito duro, na verdade não é nada. Por isso Jesus, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Aprendei, porque é uma coisa difícil. É você abrir mão de estar certo. Porque quando você está errado já é ruim, né? O tolo nunca assume que está errado. Isso é assunto para mais de metro lá de provérbio. O tolo ele pode estar errado. Se ele perceber que está errado e tu está certo, ele te dá uma manobra para você pensar que ele pensa que está certo e você passar a pensar que está errado. É o famoso vira o jogo. No final você fica pensando, será que eu estou errado? Esse é o tolo. Se estando errado já é ruim assumir, estando certo é terrível, é horrível. Por isso
que no evento de Moisés e seus irmãos, isso é fantástico, como seus irmãos inventaram uma desculpa para irem arrumar problema com Moisés, há uma interrupção. E não havia homem tão manso quanto Moisés. Qual é a ideia? Eu vou ter que falar, porque ele não vai se defender. Aí Deus entra. Miriam, Arão, vem aqui. Por quê? Porque ele não vai falar nada. Então, quando o homem cala, eu falo. Isso é mansidão. É fruto do Espírito. Por quê? Naturalmente, a semente do diabo é astuta, é metida, é soberba, é orgulhosa. Então, quando nós vemos intimidade, é quando aquele que não levava desaforo para casa agora diz: Deus te abençoe. Quer cantar? Canta. Toma. Quer? Faz. Vai lá, meu amor. Faça o que você quiser. E não guarda mágoa. Deixa. Às vezes você precisa deixar coisas que são suas. Não vou falar sobre isso, porque isso é bem-aventurança. Jesus já diz: bem-aventurados os mansos, porque dele é a terra. Sentiu? Vai herdar a terra. Sentiu? Percebeu o que Jesus está falando? Que às vezes você tem que abrir mão, né, de certas coisas que é sua. Mas porque você preza mais por um relacionamento, você deixa. Mas é teu direito, deixa. É melhor você passar na rua e falar com alguém, conseguir olhar na cara de alguém, do que fazer uma guerra enorme e destruir um relacionamento. Conheço gente assim, que destruiu relacionamentos e há consequências. Não vou falar sobre isso, sobre José e seus irmãos. José perdoa, mas não mora com eles, ok? Ok? Perdoa, mas não mora. Por quê? Consequências. Pense bem no que você faz com alguém. Consequências sempre virão, mesmo que o perdão venha. E domínio próprio. Domínio próprio. Quem não se domina, tenta dominar o outro. Amores controladores, amores doentios, ciúmes, pais que não liberam seus filhos, perturbam noras e genros, filhos que nunca saem da barra de seus pais, acham que os pais são obrigados a tudo a vida toda. Mulheres que não sabem amar seus maridos, acham que amam controlando senha de celular, botando espião em WhatsApp. Isso é besteira. Maridos que pensam controlar suas esposas, dominando-as, subjugando-as, pressionando-as. Quem domina a si mesmo conquista o outro. Quem não domina a si mesmo tenta dominar o outro. E aí, fecha dizendo: contra essas coisas, não há lei. Está liberado. Agora, contra as outras tem que ter lei para poder limitar. Mas contra o fruto do Espírito, não há lei. Não há nada que limite. Você está falando de romantismo? Não, estou falando de intimidade. Você está sendo exercitado pelo Espírito. Isso será a sua vida inteira. Na paciência, na longanimidade, na paz, na alegria. Alegria é o que fica quando o barulho acaba. Às vezes a gente faz uma barulhada, o barulho acaba, está agoniado do mesmo jeito. Alegria é o que continua quando o barulho acaba. Paz é quando você consegue lidar com os problemas sem perder a sua compostura. Paciência é quando você aprende que não está no controle de nada. Bondade é quando você não se vinga. Não me deu? Agora eu também não te dou. Não fez por mim? Agora tu vai ver se eu vou fazer por você. É o famoso: quem te viu passar na prova e não te ajudou. Quando vê você na bênção, vai comer também. Ok? Vai chamar para comer à mesa junto com você. Isso é bondade. Difícil pra caramba. Mansidão. Vou falar só uma coisa pra gente fechar. Não sou mansa. Quem é que é manso? Acorde de manhã e faça assim, ó: hoje serei manso o dia inteiro. Quando você levantar, você vai bater com o dedinho na cômoda. Vai bater logo com o dedinho em algum móvel. Você vai ver como que você vai ver que você não é manso. Você vai querer perder até
falar até a última geração da sua vida. Ser manso. Martinho Lutero disse algo interessante. Eu pensei que eu tinha afogado o velho homem nas águas do batismo. Eu descobri que o miserável sabe nadar. Eu não sou manso. Não sou. O Espírito Santo sempre precisa gemer o tempo inteiro. Pai, tem misericórdia das terras. Mas perceba, ele dá dom, promove o fruto, que é potência. O fruto é dele, então não é meu. Potência. Como essa potência acontece? Pela experiência. E como isso acontece? Cada coisa que acontece na sua vida, verifique. Oportunidade de santificação. Estou na loteria. Estou na fila. Vem alguém e pede para pegar uma informação. Eu já sei, é Miguel. Você quer uma informaçãozinha? Eu falo, olha só. Estou com meu filho. A bichinha vai. Pega a informação e quando volta diz, acabei resolvendo. Aquilo vem me ouvir. Porque você ficou. Quando aquilo vem em mim, eu olho pro meu filho. E o meu filho tá olhando para mim. E eu tô, não é brincadeira não. Porque eu tô fazendo discípulo. E eu tô tendo que amadurecer para passar semente para frente. Para multiplicar. O Vitor precisa provar do meu fruto. Para que a semente saia do fruto. Entre nele. E ele passe isso para frente. Vai passar o quê? Bendito filho que faz eu ser aquilo que eu não quero ser, mas porque eu quero que ele seja, tem que ser primeiro para ele também ser depois. Deu para entender? Se não deu para entender, outro dia a gente fala de novo. Quando eu olho para trás, eu vejo o velho homem vindo nadando. E ainda vem nadando com a música do tubarão. Tam, 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 tam. Briga, 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 briga. Só que em contrapartida o Espírito Santo começa a pi. Eu falo, que inferno. Nem para pecar, tem paz. Isso é potência. O Espírito Santo começa a te lembrar paciência, mansidão, calma, bondade, benignidade, paz, alegria e a vontade de socar. O primeiro Adão tentando sair, enquanto o primeiro Adão está querendo aparecer em nós, o segundo Adão querendo aparecer em nós pelo poder do Espírito Santo. Estamos prontos para essa conversa? Intimidade. Cadê essa palavra no seu coração? Deus te abençoe. Qual semente nós somos? Semente da mulher ou semente da serpente? Se somos da mulher, estamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito em movimento, não estaticamente, em movimento, no dia a dia, para nos parecermos com Jesus Cristo, o segundo Adão. Se somos sementes do diabo, estamos na mentira, vivemos na mentira. Colheremos a mentira e temos o Pai, e temos Satanás, mentiroso como nosso pai. Se você hoje quer fazer parte dessa nova semente, vamos embora. O Espírito Santo está soprando neste lugar. Não resista à sua voz. Venha ser íntimo de Deus. Para quê? Para multiplicar essa semente pelo mundo. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.